Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 25. Ora, havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem, justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Assim, pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem por ele segundo o costume da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, despede em paz os teus servos segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual tu preparaste ante a face de todos os povos, luz para a revelação do mundo e glória para todo o povo de Israel. Curva a sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra, Deus. Por si ela já fala aos nossos corações, mas nós rogamos ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que revele a cada um de nós, Senhor, a tua vontade esta noite. Revele a cada um de nós, Senhor querido, os teus mistérios, os teus desígnios e a razão pela qual nos chamou a este lugar nesta noite. Fala com cada coração, Senhor. É o nosso clamor, é a nossa oração, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém. Essa cantata que você pôde assistir nessa noite, ela narra desde o nascimento do nosso Senhor, falando da sua vida, da sua obra, enquanto esteve vivendo na terra, fala da sua ressurreição e encerra com a promessa de que Ele vai voltar. Você crê assim? Você espera assim? Você pode dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, com alegria? Porque, irmão, tem gente que não fala Maranata, ou pelo menos fala com medo. Jesus não volta ainda. Eu preciso arrumar algumas coisas, Jesus não volta ainda. Mas a noiva que anda ataviada, vestida de branco, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, esta diz: Maranata, esta diz: Maranata, esta diz: ora vem, Senhor Jesus, com alegria no coração, vibrando e clamando ao Senhor, como a noiva deseja o noivo, como a noiva deseja o retorno do Senhor Jesus. Mas quando nós não conseguimos vibrar com essa declaração, é hora de parar e repensar algumas coisas. O texto de Lucas também fala de uma espera. Este homem chamado Simeão, ele esperava também Jesus. Ele esperava também a manifestação do Salvador. O texto diz que o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria sem ver o Salvador. Eu não sei se ele imaginava como seria, mas a Bíblia diz que esse mesmo Espírito Santo que estava sobre a vida dele foi quem o impeliu, foi quem o impulsionou, foi quem o levou ao encontro do menino que estava para ser apresentado no templo. O menino que estava no templo, o menino que foi levado para ser feita uma apresentação no templo. Eu não sei se você conseguiu fazer a analogia da apresentação que aconteceu aqui, e que o Espírito Santo de Deus foi te buscar na tua casa para você ter um encontro com Jesus nessa noite. Da mesma maneira que aquele Espírito estava sobre Simeão e o impeliu para ter um encontro com Jesus, eu posso dizer para você nesta noite que esse Espírito Santo foi te buscar na tua casa para que você tenha um encontro com Jesus nesta noite.
Possivelmente, e eu fiz essa pergunta aqui, não há visitantes de primeira, segunda vez, mas muitas vezes existem pessoas que estão precisando ter um encontro com Jesus, um encontro singular, um encontro que ele nunca teve, não experimentou ainda esta presença, não experimentou ainda esta voz, não experimentou ainda esta palavra, não experimentou ainda esta revelação, não experimentou ainda essa morada, e Jesus quer fazer para você nesta noite, ter um encontro com você, de maneira que você nunca mais seja a mesma pessoa. Eu posso garantir para você que aquele que tem um encontro com Jesus, que pode ter a sua revelação, que tem um contato com Jesus, que ele vem fazer morada no seu coração. Não, ele pode não ficar rico, não. Ele pode também não ser curado, não. Ele pode continuar pagando aluguel, pegando ônibus e andando a pé, mas ele nunca mais será a mesma pessoa, porque Jesus agora está dentro da sua vida, dentro do seu coração, e ele agora tem razão para viver, e ele tem razão para dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. É por isso que eu afirmo para você, sem medo de errar, porque aconteceu um dia comigo. Esse mesmo Espírito Santo foi me buscar em casa para que eu tivesse um encontro com o Senhor. Eu já havia crescido na igreja, eu já havia sido cordeirinho de Jesus, fui adolescente da fé, fui campeões do Evangelho, era o nome do grupo que tinha, né? Antigamente, o grupo de adolescentes chamava-se Campeões do Evangelho, e dado momento da vida, a gente se afastou desse caminho, né? E eu lembro que eu comentava com um amigo: que saudade eu tenho de Deus. E ele falou assim: mas como é possível ter saudade de Deus? Você já viu Deus? Você já falou com Deus? Você já esteve com Deus? E eu disse para ele assim: rapaz, você não sabe de nada. Eu já estive com Ele. Aleluia. Eu já falei com Ele. Ele já falou comigo, rapaz. Como que é isso? Quem não experimentou não vai entender. Mas quem experimentou nunca mais vai esquecer. Que saudade de Deus. E naquele mesmo dia eu corri para a igreja e fui ter o meu encontro com Jesus. Ele me chamou assim. Ele tem te chamado assim. Ele te chamou nesta noite. Ele marcou um encontro com você, para que você viesse, que Ele viesse fazer a morada na sua vida, e que você que tem saudade de Jesus, possa deixar de ter saudade e possa viver essa comunhão novamente na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos fala de um homem justo, fala de um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. E quando nós vemos falar de um homem justo na Bíblia, às vezes a gente tem a tendência de pensar em alguém que não tem pecado, alguém que esteja acima da média. Mas está falando de um homem honesto e temente a Deus, de um homem que era íntegro e temente a Deus. Eu sei que aqui tem muitas pessoas íntegras e temente a Deus, e o texto diz que o Espírito Santo estava sobre ele, e eu quero afirmar para você que o Espírito Santo de Deus está sobre você. Talvez você pense: como, pastor, o Espírito Santo está sobre mim? Você não me conhece, você não me acompanha, você não vê a minha vida. Mas o texto bíblico nos diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre o escravo, mas sobre o dono, sobre o homem e sobre a mulher, sobre o empregado, sobre o patrão. O Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele está aqui contemplando o seu coração, homem de Deus, mulher de Deus. Ele está aqui nesta noite contemplando a sua vida. Foi Ele que te trouxe neste lugar. Foi muito mais do que um convite para ver uma peça. O Espírito Santo tem os seus meios de nos convidar. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. Há um texto de, inclusive, Jesus lê, dizendo que o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas e anunciar libertação aos cativos. E o Espírito Santo de Deus está sobre nós nesta noite, está sobre o pregador para anunciar, para profetizar na sua vida, está sobre você para receber essa palavra, está sobre você para crer e receber. E se você não recebeu ainda o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo está abrindo a porta nesta noite, tocando no seu coração, batendo. Abre a porta, filho, eu quero entrar e fazer tudo novo na sua vida. Basta você abrir o seu coração. Pastor, eu já fiz isso tantas vezes. Eu já fiz tantas vezes. Eu quero dizer para você que eu aceitei Jesus acho que mais de 20 vezes. Todo culto que fazia a pena era levantar as mãos e aceitar Jesus. Todo culto eu não aguentava, irmão. O Espírito Santo que está aqui nesta noite é o mesmo que estava lá fazendo apelo para mim. Ele está aqui fazendo apelo para você. Eu não suportava a presença de Deus. E todas as vezes que se fazia um apelo, eu erguia as mãos e corria lá para frente. Eu sei, irmão, depois eu descambava lá fora. Depois não aguentava, ia as amizades e aquele negócio todo, e eu descambava e ia para o outro lado. Mas quando eu ia na igreja, o Espírito Santo grudava em mim. E Ele está grudando em você nessa noite. Você não pode sair daqui da mesma forma. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. O Espírito Santo quer sacudir a sua vida nesta noite. Aleluia! Aquele homem esperava o cumprimento de uma promessa. Ele não sabia que seria naquele dia. O Espírito Santo conduziu ele, levou ele até o templo. Ele não sabia, mas quando ele chegou lá, o Espírito Santo mostrou para ele: está aqui, cumprida a promessa, filho. O Salvador está aqui. Eu quero dizer para você que Ele te trouxe aqui. E o Espírito Santo está dizendo também para você nessa noite: está aqui, filho, a salvação. Está aqui, filho, Salvador. Está aqui Jesus Cristo de Nazaré, a solução para a sua vida, a solução para a sua vida, a salvação para a sua vida. Está aqui nesta noite, Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A salvação que nasceu para mim e para você. Aleluia. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aleluia. Jesus não está nesta noite aqui preocupado em te julgar, em saber o que você fez ontem à noite, hoje, o dia inteiro. Jesus veio aqui para salvar a sua vida, para salvar as nossas vidas, para transformar a nossa vida. Jesus veio para nos salvar. Eu lembro que quando eu era mais jovem, ouvi essa pregação e eu mesmo me perguntava: mas do que é que eu preciso ser salvo? Do que é que eu preciso ser salvo? O que é que eu fiz de tão grave que Jesus tem que me salvar? Talvez você tenha essa pergunta, irmão. E a gente muitas vezes passa anos na igreja e ainda se faz essa pergunta: o que é que eu fiz de tão grave que Jesus tem que me salvar? O meu pai não pode me salvar, a minha mãe não pode me salvar, os meus parentes não podem me salvar, o meu marido, a minha esposa não pode me salvar, só Jesus pode me salvar. Meu Deus, o que eu fiz, Senhor, para merecer? Do que é que eu preciso ser salvo? A resposta talvez pudesse ser muito mais simples: sermos salvos
de uma condenação eterna. Seria simples responder assim, não estaria errado. Mas pensando bem, irmão, é um pouquinho mais complexa a coisa. Eu preciso ser salvo de mim mesmo, primeiramente. Eu preciso ser salvo da minha soberba. Quem é que eu estou pensando que eu sou? Eu preciso ser salvo da minha arrogância. Eu preciso ser salvo dessa minha altivez. Desce do pedestal. Eu preciso ser salvo da minha hipocrisia. Eu preciso ser salvo da minha falta de misericórdia. Graças a Deus que a gente não tem nada disso aqui, né? Hã? Ninguém tem nada disso aqui, né? Eu preciso ser salvo da minha avareza. Eu preciso ser salvo do escorpião no bolso. Eu preciso ser salvo, porque é isso que está me matando. A minha arrogância, a minha soberba, a minha hipocrisia, a minha falta de perdão com o próximo, a minha falta de misericórdia. Eu preciso ser salvo dessas coisas, porque a minha mente está cansada e está doente por causa de tudo isso. Eu preciso de salvação, e Jesus está aqui nesta noite. Ele veio trazer salvação. Nasceu Jesus, aquele que veio para nos salvar. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ao viver entre nós, Ele nos ensinou a nos libertar de todas essas coisas que a gente falou aqui. Ele nos mostrou o que é humildade. Quem leu o texto sagrado, ou pelo menos assistiu um filme de Jesus, você olha e fala: Jesus, que humildade. Ele nos ensinou que Deus ama o humilde e que resiste o soberbo. Ele confrontou a arrogância e a altivez de todo um sistema. Ele nos mostrou e continua nos mostrando como nós somos hipócritas. Será que nós conseguimos olhar para a gente e perceber? Ele nos ensinou o que é misericórdia e o que é perdão. Ah, Jesus é doutor. Por excelência nos ensinou o que é misericórdia e o que é perdão. Ele nos ensinou que é muito melhor dar do que receber. Jesus nos ensinou, e os seus ensinamentos há mais de 2000 anos têm curado a mente doente, tem levantado os cansados e oprimidos. Como ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Você que está com a mente enferma, com a alma enferma, cheia de doença, cheia de ansiedade, cheia de doenças psicossomáticas, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E há 2000 anos o Senhor vem promovendo essa libertação, essa cura, e Ele está nesta noite aqui dizendo: vinde a mim todos vós, vinde a mim todos vós. E os seus ensinamentos não mudaram. Ele continua a promover esses milagres no nosso meio, e hoje você é o alvo, meu irmão. Jesus está aqui para mudar as nossas vidas, para transformar as nossas vidas, para salvar as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso de salvação. Ele está aqui hoje como estava com Simeão no texto que nós lemos.
Ele está sobre mim e está sobre você. O Espírito Santo nos apontando para Jesus. Ele está dizendo: eis aí o Salvador da humanidade, o teu Salvador. O teu Salvador está aqui nesta noite. Ele te trouxe aqui para ter um encontro com Jesus. Ele te trouxe aqui para ter um encontro com aquele que vai mudar a realidade da sua existência. A sua existência até hoje foi uma coisa, mas eu quero dizer para você que a sua existência pode passar a ser outra coisa a partir do momento que Jesus entrar na sua vida. A sua existência vai ser outra. Aleluia! Porque ninguém pode ser a mesma pessoa depois de Jesus. Ninguém pode ser a mesma pessoa. Eu lembro de quem eu era e eu sei o que Jesus fez. Eu posso ouvir quando o evangelista conta que veio lá da Bahia com a cara e a coragem. E ele pode dizer que foi uma vida e que ele vive uma outra vida hoje, porque ninguém pode ser a mesma pessoa depois que Jesus entra na vida dele. E quantos testemunhos eu poderia ouvir aqui de pessoas que Jesus entrou na vida e que hoje eles são completamente diferentes. A sua existência é diferente. Ninguém vira outra pessoa, irmão. O RG é o mesmo, a digital é a mesma, mas a alegria de viver é outra, a motivação de viver é outra, o espírito é outro. Não importa se eu tenho carro, não importa se eu tenho casa, não importa se tem dinheiro no banco, importa que tem Jesus na minha vida e que Ele nasceu para salvar o meu coração e o seu coração. Aleluia! Mais do que ter uma vida satisfatória, porque Jesus quer isso para mim e para você. Como eu fico satisfeito ainda que eu ande a pé. Como eu fico satisfeito ainda que eu ande de chinelo. Como eu fico satisfeito ainda que eu caia e me machuque e tenha que muitas vezes ficar em casa de molho. Como eu fico satisfeito porque Jesus está na igreja e Jesus está lá em casa. Aleluia! Eu tomei uma série de pontos no joelho, tive que ficar em casa, mas eu estava satisfeito. Aleluia! Depois eu tomei alguns pontos no dedo do pé. Comentava ontem com minha irmã que preguei aqui. Não tinha tomado ponto ainda, o pé estava rasgado. Estava só enrolado com uma faixa. E cada vez que eu pisava eu sentia fazer plof, porque já estava tudo a meia, estava tudo cheio de sangue. E eu terminei a pregação e eu estava satisfeito. Não houve murmuração em nenhum momento, porque eu estava satisfeito com Jesus. E eu fui para o hospital, tomei alguns pontos, pergunta se doeu. O pastor está dizendo, falou assim para a médica: eu posso entrar, doutora? A doutora falou: entra. Aí quando a doutora abriu meus dedos assim, eu não posso sair, doutora. Doeu, irmão, mas eu estava satisfeito. Aleluia! Porque Jesus estava ali comigo naquela sala de hospital. Eu tinha saído de um culto, de um encontro de casal. Eu tinha visto vários casais felizes, fazendo foto, dançando. Eu estava satisfeito, irmão. E não importa o que a gente está passando, se Jesus mora no meu coração, aleluia. A crise econômica, o país enfrenta crise, tem crise lá em casa, tem crise na família, tem crise com a esposa, tem crise com o pai, tem crise com a mãe, mas Jesus está morto.
morando no meu coração e eu estou satisfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Mais do que uma vida satisfatória que Jesus quer oferecer a mim e a você, Ele veio para nos salvar e para nos levar com Ele, aonde ninguém vai tomar ponto nunca mais, aonde ninguém vai enfrentar crise nunca mais, aonde nunca mais vai ter que chorar, não haverá lágrima nem tristeza, porque Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, para vivermos pelos séculos dos séculos com Jesus. E essa é a razão de ter nascido o Salvador, de ter sido anunciado nesta noite aqui. Jesus marcou um encontro com você para transformar a sua existência. O seu RG vai ser o mesmo, a sua digital vai ser a mesma, mas a sua existência vai ser outra. Jesus vai dar uma outra motivação para você existir com satisfação, aguardando a vinda daquele que reina para todo sempre. Essa é a razão de estarmos aqui todas as noites, é a alegria de nos reunirmos aqui todas as noites para dizer: Maranata, Jesus! Maranata, Jesus! Maranata, Jesus! Ah, como eu quero te encontrar, irmão! Eu vi o pastor, acho que foi o meu primeiro pastor Vital. Ele dizia assim: se Deus me der a graça de no dia que nós fomos arrebatados, vai ser no abrir e fechar de olhos, vai ser muito rápido, mas se Ele me der a graça de olhar para o lado enquanto subimos ao encontro do Senhor nos ares, que coisa maravilhosa, que esperança é essa? Que esperança é essa, irmão? É de um povo louco, é de um povo doido. Nós não somos corintianos, nós podíamos cantar. Aqui tem um bando de doido por Jesus, porque nós estamos esperando Ele, nós estamos esperando Ele, nós estamos esperando Ele, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus. Assim eu tiver a chance de olhar para o lado, e quando estivermos sendo trasladados e o nosso corpo sendo transformado, eu não sei, será que eu vou olhar para o lado e eu vou ver o pastor Moacir ficando cada vez mais jovem, com um corpo glorificado? Eu não sei se eu vou olhar para o outro lado e eu vou ver o irmão José sapateando enquanto sobe. Eu não sei se Jesus vai deixar a gente ter essa, mas se Jesus deixar a gente ter essa graça de olhar para o lado e ver o meu irmão subindo comigo, e num piscar de olhos estaremos sentados, como estaremos hoje numa mesa farta, cheia de coisas, mas vai ter uma diferença. Lá na cabeceira da mesa vai ter alguém mostrando as mãos furadas. Aleluia, aleluia, e Ele vai dar ordem aos anjos: aleluia, pode servir a minha noiva. Talvez eu não pegar uma taça, não sei se vai ser assim, né? Se vai ter taça, essas coisas, né? Mas talvez eu vou pegar a taça e vou brindar com o pastor Moacir, vou brindar com o pastor Carlos, vou brindar com meus irmãos. E Ele vai dizer: tomai e bebei, este é o meu sangue que foi vertido por vocês, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Cada luta que você passou, cada lágrima que você derramou, aleluia, valeu a pena. Ele te trouxe aqui para dizer para você:
Que lá naquele dia, meu irmão, Ele quer que você ouça a voz dele dizendo isso. Não vai ser mais o pastor ministrando, não vai ser. O pastor Renato não vai mais dizer: este é o meu sangue. Naquela noite, Jesus tomou o pão, o cálice. Não vai ser mais isso. Vai ser o próprio Jesus dizendo: está vendo esse pão? É o meu corpo. Está vendo esse cálice? É o meu sangue. Foi por você. Aleluia. Valeu a pena. Aleluia. E Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele quer te ver lá. Ele quer te ver lá. Se você quer ver Jesus, fique-se de pé. Coloque-se de pé. Vamos falar com Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.